final a gente vai ter um cante e depois você interpreta. Amém. 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 Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Como eu disse ontem, é para mim um prazer imenso, também uma grande alegria estar aqui com os irmãos nessa data importante que é a celebração de mais um aniversário da igreja, né? E tendo o privilégio de conhecê-los e também de compartilhar aqui com os irmãos da palavra do nosso amado Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Judas. Eu quero ler do versículo 20 até o versículo 25. Carta de Judas, dos versículos 20 até o versículo 25. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, eu creio que em algum momento da vida, todos nós já ouvimos, ou até já dissemos, aquela típica frase que vem carregada de escândalo e perplexidade, né? Mas fulano é crente, né? A pessoa não diz que é crente, como é que pode estar fazendo isso, né? Ou, olha isso que a pessoa fez, olha isso que o indivíduo fez, ele é crente, né? Quando a gente está num contexto em que nós ouvimos pessoas ímpias dizendo isso sobre um crente, a gente fica até um pouco sem reação, né? Por ver um mau testemunho, uma má prática cristã. E são inúmeros os casos, irmãos, em que pessoas que professam a fé cristã e que deveriam ser referência de conduta para as outras pessoas, como um bom testemunho de servo de Deus, eles acabam falhando de maneira grave, vergonhosa e principalmente de maneira pública, vivendo de uma forma completamente incoerente com aquilo que dizem acreditar. Recentemente, por exemplo, nós tivemos aí no nosso cenário internacional, vamos chamar assim, né? Os casos de pastores reconhecidos, conhecidos pela boa teologia, pelas conferências que participavam, pelos bons livros que escreviam e que veio à tona casos de adultério, né? E nesse último ano, e entrando agora 2024, vem vendo um caso atrás do outro, né? Gerando perplexidade, gerando espanto nas pessoas, né? Nosso próprio país já foi marcado por episódios que chocaram a sociedade de forma geral, né? Como não nos lembrar daquele caso da famosa cantora e deputada que se dizia cristã e que foi presa, acusada de mandar matar o próprio marido, né? Ou até mesmo anos atrás, o caso que saiu no Fantástico de um
sujeito que se dizia pastor e que teve um caso onde ele afirmava que a Escritura Sagrada mandava ele adulterar com uma mulher da igreja, né? E ali ele foi desmascarado diante de todo o país, porque estava fazendo, na verdade, uma leitura errada, lendo mesmo de forma errada o texto, né? Felizmente, irmãos, esses casos eles não são casos isolados, né? E são situações que se repetem com mais frequência do que a gente gostaria de admitir. E que, infelizmente, deixam um rastro de confusão, de descrédito e de mau testemunho em relação à fé cristã. E algo também que precisa ser dito é que nós ainda ouviremos outros casos, outras situações, ou presenciaremos outros episódios tão ruins quanto esses que eu estou citando aqui. Diante dessa realidade de que o mundo é caído, de que estamos imersos no pecado, isso, enfim, nós não nos livraremos disso enquanto estivermos nesse mundo. Mas algumas pessoas, quando se veem diante dessas histórias, vamos chamar assim, elas levantam um questionamento, né? Que seria, então, vale a pena continuar sendo crente? Para que continuar sendo cristão, né? Como fazer sentido me guardar do pecado, me guardar aí da iniquidade, sendo que tudo isso constantemente mancha a igreja, mancha a boa visão que as pessoas deveriam ter do Evangelho e tal? Vale a pena continuar sendo cristão? E a resposta ela é muito óbvia, né? O óbvio também precisa ser dito, mas a resposta ela é simples, óbvia e profundamente bíblica, né? Sim, óbvio que vale a pena, porque apesar dessas pessoas que caem nesses escândalos se dizerem cristãs, isso não define o Evangelho, não define Deus e não define de forma alguma a verdadeira Igreja de Cristo. Isso é um desvio de certos indivíduos que estão estão se desviando de um caminho, de um percurso estabelecido pelo Senhor Jesus, que é um percurso de conduta, um caminho de conduta que a Bíblia estabelece. Ou seja, existe uma fé verdadeira, uma fé sólida, que foi entregue de uma vez por todas pelo Senhor Jesus aos seus seguidores, e essa fé, ela não deve apenas continuar sendo anunciada, mas ela também deve continuar sendo defendida por nós que somos cristãos diante dessas situações, diante desses cenários. A Igreja do Senhor, ela é chamada para adoração ao Senhor, para a proclamação do Evangelho, mas também para se proteger dessas investidas malignas, preservando então a pureza do Evangelho, assim como ele foi transmitido por Cristo e pelos apóstolos. E é isso que eu quero refletir com os irmãos aqui nessa manhã, acompanhando aqui a carta de Judas e seguindo aqui 3 movimentos que Judas faz aqui na sua carta, né? Primeiro, a identidade e a vocação dos verdadeiros crentes, depois o caráter e o destino dos falsos crentes e fechando com a postura da igreja fiel até o fim. Essa carta de Judas, ela é uma das menores do Novo Testamento, e no versículo 1 ele já começa se identificando como sendo irmão de Tiago, né? Esse Tiago mencionado aqui foi um líder da igreja antiga, que era inclusive meio-irmão de Jesus, filho ali de José e de Maria. O que nos indica que Judas também, autor dessa carta, também era meio-irmão do nosso Senhor Jesus. Um ponto interessante de se perceber aqui é que nenhum dos dois, nem Tiago nem Judas, mesmo sendo irmãos de Jesus, eles usam o nome de Jesus aqui para benefício próprio, para autopromoção, né? De maneira nenhuma. Eles se referem ao Senhor Jesus como o Senhor deles, né? Irmão deles, em certo sentido, mas eles não usam isso para se promover. Eles, ao falarem de Jesus, eles falam nosso Senhor Jesus, e falam isso o tempo todo nas suas cartas, né? Mostra para a gente a humildade desses homens. Nós não temos informações diretas aqui sobre os destinatários aqui da carta de Judas, como você tem, por exemplo, as cartas de Paulo, né? Carta de Paulo aos Efésios.
O destinatário são os Efésios, a igreja de Éfeso. Aos Coríntios, o destinatário é a igreja de Corinto. Aqui nós não temos o destinatário, mas nós sabemos que se trata de uma exortação que pode ser aplicada, então, de uma forma geral aos crentes de todos os tempos, porque as questões que ele relata aqui, apesar de terem, sim, o seu contexto, mas elas são aplicadas a toda a igreja. De forma geral, o que a gente consegue resumir, então, do objetivo de Judas ao escrever a sua carta, é que ele tem como objetivo encorajar os leitores a afirmarem a sua fé, afirmarem a fé verdadeira, genuína que receberam do Senhor. Ele também tem como objetivo alertar para os perigos dos imorais e dos falsos crentes que se inseriram ali no meio da igreja e também abrir os olhos dos leitores para a vida e doutrina dos seus adversários. Primeiro ponto, então, que é essa ideia de identidade e vocação dos verdadeiros crentes, ele começa aqui, então, com uma saudação curta. Vamos voltar lá no versículo 2. Eu li a partir do 20, mas nós vamos analisar toda a carta. Depois de se apresentar no versículo 1, então, no versículo 2, ele diz assim, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Ele está usando aqui uma saudação típica do contexto judaico, mas carregada também de significado cristão, né? Ele está desejando para a igreja aqui que 3 realidades sejam multiplicadas, não é simplesmente que estejam presentes, mas que elas sejam multiplicadas na vida dos crentes, que é o quê? Misericórdia, paz e amor. Não são palavras escolhidas aqui ao acaso, né? A misericórdia, ela é completamente e extremamente necessária na nossa vida, e principalmente que seja multiplicada, porque nós somos pecadores. Nós carecemos que o Senhor olhe para essa nossa miséria e não nos trate conforme aquilo que nós merecemos, mas nos trate conforme a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia que nos foi revelada em Cristo Jesus. Então ele começa desejando que a misericórdia seja multiplicada sobre vocês. Ele deseja também que a paz seja multiplicada. E a paz, ela é o resultado direto dessa misericórdia do Senhor, né? Nós temos paz com Deus porque o Senhor é misericordioso conosco. Ou seja, a gente pode traçar aqui uma relação então de causa e consequência. Resultado de Deus ser misericordioso é termos paz. É porque Deus foi misericordioso que nós não fomos consumidos por causa dos nossos pecados. Pelo contrário, nós fomos perdoados, reconciliados com o Pai por meio da obra do Filho aplicada pelo Espírito Santo. E isso gera paz, então não há mais inimizade entre nós e o Deus que nós ofendemos com o nosso pecado. E ele fecha desejando então também que o amor, que está completamente conectado a tudo isso. O amor de Deus é o ambiente, vamos chamar assim, que faz com que essa misericórdia de Deus ela flua para nós, que ela opere então trazendo essa paz. Então, ou seja, 3 coisas aqui que ele deseja que sejam multiplicadas e que estão conectadas, E é interessante porque antes dele entrar falando aqui na ideia do combate, então ele lembra exatamente esses privilégios que nós recebemos em Cristo Jesus, Fomos alcançados, reconciliados e sustentados pelo amor de Deus. Mas logo em seguida, então, ele muda o tom. Muda o tom e olha o que ele nos diz no versículo 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está trazendo aqui uma espécie de contexto pessoal, que tudo indica, pelo que ele está dizendo, a intenção inicial dele era escrever algo mais geral sobre a salvação, algo comum que os crentes, os irmãos ali tinham com ele, Mas alguma situação que ele percebeu nas igrejas
fez com que ele se sentisse então compelido a mudar o foco daquilo que ele iria escrever. E qual que foi essa necessidade, né? Pelo que a gente pode extrair do próprio texto aqui, é a necessidade de informar os crentes ou exortar os crentes a lutarem pela fé, a de fato labutarem pela fé. E isso já nos ensina algo importante, irmãos, de aplicação para as nossas vidas, né? Há momentos, sim, que a igreja celebra, há momentos, sim, que a igreja celebra a salvação, que a igreja celebra as doutrinas, bebe das doutrinas bíblicas com prazer e com deleite no Senhor, mas há momentos também que, além de tudo isso, nós precisamos defender essa fé, defender essa doutrina, defender essa salvação, né? E o que ele quer dizer com fé aqui, né? Ele não está falando defender puramente o ato de crer. Ele está falando do conteúdo objetivo da fé cristã. A gente pode entender que no contexto do que Judas está escrevendo aqui, a fé, ela é o conjunto de verdades do Evangelho, aquilo que foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e transmitido, pelos apóstolos. É por isso então que ele afirma que essa fé, ela foi entregue uma vez por todas, ela foi dada de uma vez por todas, como uma dádiva, como um depósito, como algo então objetivo, que é entregue, que é passado. Ou seja, não é algo em constante evolução, não é algo em constante desenvolvimento, no sentido objetivo da coisa, não é também um grande self-service, onde cada um pinça ali aquilo que quer, aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe faz bem, cada um escolhe, mas é algo sólido, é algo robusto, é algo completo, é algo definitivo. E onde que a gente encontra então essa fé? Onde a gente encontra então esse algo sólido, robusto, completo, definitivo, que foi entregue, que foi dado, que foi concedido de uma vez por todas a nós? A própria Escritura responde isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Abram comigo esse texto. Livro de Atos, Lucas, em algumas partes do livro, ele faz uma espécie de resumo do bloco anterior que ele trabalhou, trazendo nesse resumo uma espécie de relatório, vamos chamar assim, daquele assunto macro que ele estava tratando. E aqui no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, depois de falar então dos primeiros batizados, depois de falar daquele momento inicial da igreja, descida do Espírito Santo e tal, os primeiros convertidos, ele faz então esse primeiro resumo, e olha que interessante o que ele diz aqui sobre a conduta desses irmãos. E Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que interessante isso. Ele não está dizendo assim, e a igreja seguia fazendo aquilo que cabia bem a cada um. Ou como a gente tem lá no livro de Juízes, né? Cada um fazia aquilo que vinha ao seu coração. Parafraseando aqui. Não. Ele está dizendo que a igreja, essa igreja incipiente ali de Atos dos Apóstolos, ela perseverava no quê? Na doutrina dos apóstolos, algo objetivo, algo sólido, o ensinamento que os apóstolos estavam levando, aqueles irmãos estavam dando para a igreja, que não era algo opcional, não era um conselho qualquer, era uma doutrina mesmo, algo que era, por ser dos apóstolos, inspirados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, palavra de Deus. Eles perseveravam nisso, seguiam firmes naquilo ali. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui também algo interessante de se pensar nesse sentido. Colossenses 3, 16, que ele diz assim, olha, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Então, ele começa como? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Ou seja, existe uma palavra sólida, definitiva, robusta, que é a palavra de Cristo. E ele deseja que essa palavra habite ricamente, ideia de abundância, né? Aí ele segue dizendo assim: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha que interessante. Essa palavra ele deseja que habite ricamente, e a exortação dele aqui é: se instruam e se aconselhem aí mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos. Essa ideia de sabedoria, então, ligada ao que ele acabou de falar, que é o que? A palavra de Cristo. Então, ainda mais um texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Apóstolo Paulo instruindo Timóteo na condução das igrejas de Éfeso e na escolha, preparação de novos líderes para a igreja. Ele dá também aqui um conselho muito valoroso para Timóteo. Ele diz assim: olha, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Mais uma vez, irmãos, a ideia então de que há um ensinamento, há um conteúdo apostólico sólido que deve ser usado como base, como fundamento para a instrução do povo de Deus, e não apenas para a instrução do povo de Deus, mas para que aqueles que desejam instruir então o povo de Deus se alicercem nisso. É isso que ele está dizendo aqui, né? Transmita a outros homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Ou seja, não é então aquela ideia assim: olha, escolha aí algumas pessoas bem inteligentes e tal, e fale com eles para conduzir a igreja, para instruir as pessoas. Não, eles precisam sim ser sábios para instruir a igreja, mas o conteúdo dessa instrução, o conteúdo daquilo que eles vão falar, é algo que precisa ter vindo do apóstolo Paulo, que é um apóstolo, algo objetivo, então. E o último texto, para a gente solidificar mais ainda o entendimento nisso daqui, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 1 e 2, texto muito conhecido por nós. A gente vai falar um pouco mais desse texto hoje à noite, mas aqui, para nos ajudar no entendimento que a gente está vendo, ele diz assim: olha, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Olha que interessante isso daqui. Ele fala de um evangelho que ele anunciou, que aquela igreja, que aqueles irmãos receberam, e que eles continuam ou devem continuar firmes nele. Aí ele diz: por meio desse evangelho, vocês são salvos, se retiverem, se mantiverem, se receberem esta palavra da forma como eu preguei a vocês. Percebe a objetividade da coisa? Vamos chamar assim? Algo objetivo, algo entregue. Olha, eu entreguei para vocês isso daqui. Vocês são salvos por causa disso daqui. E para serem salvos, vocês precisam reter isso daqui, da forma como eu entreguei a vocês. A gente percebe, irmãos, com isso, então, que não se trata de algo individual, subjetivo, moldável à vontade de cada geração. Não se trata de algo cultural, que dependendo da cultura, isso tem valor, mas dependendo da cultura, pode se flexibilizar e tal. Não se trata de algo que, isso tinha valor lá atrás, no passado, mas hoje as coisas são diferentes. Não, mas é algo objetivo. Eu vou ficar falando isso aqui por uma hora, tá? Objetivo. Entregue de uma vez pelo Senhor aos seus apóstolos e fielmente transmitido ao longo dos séculos pelo povo de Deus. O que nós não estamos falando? Nós estamos falando de tradições humanas, nem de adaptações que vão acontecendo com o tempo.
Estamos falando das Sagradas Escrituras, da palavra inerrante de Deus que não se altera e que fundamenta a Igreja de Cristo em todos os tempos. Essa é a fé sólida que nos foi confiada. E Judas está afirmando o que então? É por essa fé que devemos lutar. O que Judas está falando, o que Paulo reiterou aqui na sua carta aos Coríntios, na sua carta aos Colossenses, o que Lucas concluiu lá na sua parte final ali daquele primeiro bloco, eles estão falando do quê? Da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que ainda que naqueles momentos ainda não estivesse com o seu cânon fechado, como nós temos hoje, 66 livros, mas aquela porção que eles tinham, aquele depósito apostólico que eles tinham naquele momento sendo ensinado, sendo passado pelas igrejas, é palavra de Deus, que posteriormente, então, ou que na medida com que o tempo foi passando, foi sendo registrado por um trabalho conduzido e guiado pelo Espírito Santo, para que não houvesse erro, para que não houvesse falhas. E essa palavra ela foi preservada ao longo das eras. A igreja sofreu perseguição, e um dos modus operandi dos perseguidores, bem no começo, era exatamente acabar com a literatura, queimar os textos, queimar as escrituras e tal. A gente vê isso, enfim, durante todas as eras da igreja. Mas o Senhor, com o seu poder, com a sua soberania, ele preservou a sua palavra. E hoje, mesmo estando então a mais de 2000 anos de distância desses eventos, de quando esses acontecimentos se deram aqui, nós temos com segurança em nossas mãos, e em diversas versões, e você tem aí no celular, no tablet, você pode abrir revista atualizada, revista corrigida, NVI, NVT, você pode abrir inúmeras aí. Nós temos em nossas mãos o quê? A palavra de Deus. A fé sólida, então, que nos foi entregue, que nos foi dada. A fé, então, pela qual nós devemos lutar para obedecer, seguir o nosso caminho trilhando nessa palavra, mas também defendê-la dos ataques que são feitos pelos ímpios e pelos falsos crentes. Irmãos, a fé cristã, ela sofre ataques diariamente. Diariamente. Nós não somos ingênuos, né? A cultura, o mundo, a sociedade, frequentemente ridicularizam o cristianismo. Nós somos ridicularizados em todos os cenários, todas as sessões, todos os locais. Para você não ser um cristão ridicularizado, você tem que ser um cristão que se molda aos padrões que essa sociedade atual desenha e exige. Tem muitos fazendo isso. Tem muitos fazendo isso daí. Tem muitos que eles vão se moldando. Assim como um camaleão, eles vão mudando de cor, sabe? Dependendo do solo, dependendo da vegetação que eles estão de uma cor. Aí quando estão num outro tipo, eles já mudam de cor, são multiformes. E aí não são ridicularizados, pelo contrário, são aplaudidos. São aplaudidos, reverenciados e tal. Mas irmãos, nós não fomos chamados para isso, né? Não é isso que o Senhor espera de nós, né? Nós somos chamados para lutar, para defender essa fé objetiva que está revelada aqui na Sagrada Escritura. E isso, meus irmãos, vai fazer com que, então, você entre numa luta. E é óbvio, não numa luta com violência, não com armas, né? Mas com argumentação sólida, bem fundamentada, capaz de mostrar, então, para aqueles que questionam, ou até mesmo para aqueles que ridicularizam, que a fé cristã, ela é uma fé verdadeira. E ela resiste, como vem resistindo por aí, pelo menos 2 milênios. Por que isso, irmãos? Porque essa palavra, ela não tem origem humana. Ainda que o Senhor tenha usado escritores humanos e tenha usado do material humano, vamos dizer assim, para sua produção, mas a origem dessa palavra, dessa fé verdadeira, como Judas disse, a fé que foi entregue por quem? Pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus Trino. Não tem origem humana. E é por isso que ela persevera. E é por isso que ela é preservada. E é por isso que ela transpassa os tempos e as eras.
É por isso que ela resiste a guerras, a perseguições, a ataques, a morticínio de cristãos, a martírio de cristãos. Ela vai sendo preservada porque é o Senhor Deus que a deu, que a preserva, que a guarda e que a faz ser aplicada no coração dos seus eleitos no decorrer dos anos. E aí, nessa ideia então de defender, irmãos, urge então que nós, como servos do Senhor, conheçamos as doutrinas, conheçamos a palavra de Deus. É urgente que nós, então, consigamos cumprir aquilo que Paulo escreve a Timóteo quando fala para manejar bem a palavra da verdade, né? Manejar bem a palavra da verdade. Para quê? Para responder, irmãos, com fidelidade, com sabedoria, com firmeza, sem temor dos homens. Para responder, sabe? Não apenas aquela resposta, vamos dizer assim, emocional, no momento em que alguém está passando por um luto, por um momento difícil, tal, que é também importante, mas defender essa fé dos ataques que são feitos, defender essa fé das ridicularizações que são feitas aí. Versículo 4, Judas dá sequência, e ele mostra uma coisa interessante aqui. Ele mostra que essa luta, ela não acontece apenas fora da igreja. Ou seja, ele chamou para defender a fé, mas aqui ele vai dizer que essa defesa da fé, ela não é feita apenas com os ímpios lá fora. Ela é feita também dentro dos arraiais cristãos. Olha o que ele diz: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ele está revelando aqui então o motivo da sua urgência. Pessoas ímpias haviam se infiltrado na igreja, distorcendo a graça de Deus e vivendo como se o senhorio de Cristo pudesse ser ignorado. Irmãos, o mal, ele vem nessa esfera que eu venho falando até agora, mas o mal também, muitas vezes, ele tenta minar a igreja de dentro para fora. Muitas vezes isso acontece. Ao longo da história cristã, sempre houve lobos em pele de ovelha. Sempre houve pessoas que nunca tiveram um encontro genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que, movidas aí pelos seus próprios desejos pecaminosos, seus próprios interesses, se infiltram na igreja, causam divisão, causam confusão e causam escândalo no meio do povo de Deus. Por isso, irmãos, que o verdadeiro servo do Senhor Jesus precisa estar atento. E o contexto aqui não é falar de casos em que crentes fiéis tropeçam e caem, porque crentes fiéis, genuínos, eles pecam. Deslizes, infelizmente, acontecem. Mas o que Judas está tratando aqui não é disso. O contexto aqui, a forma como ele vai desenvolvendo aqui, mostra para a gente que o que ele tem em mente aqui, ao trabalhar a sua carta, são pessoas de fato ímpias, que se infiltram. Porque, irmãos, eu sempre digo uma coisa, igreja é um ambiente bom, né? No sentido social da coisa, um ambiente bom, pessoas bacanas, pessoas sérias, pessoas comprometidas aí com a palavra de Deus, e isso resulta num compromisso também para o bem da sociedade. Então é bom estar num ambiente de pessoas assim. Só que nem todos que adentram esse ambiente o fazem porque são de fato regeneradas e chamadas pelo Senhor Jesus. Às vezes o interesse é outro. E se o indivíduo não veio porque houve uma transformação genuína do Senhor Jesus no seu coração e na sua vida, a sua prática
a sua vivência, ela vai, mais cedo ou mais tarde, demonstrar esse coração que nunca conheceu o Senhor Jesus. E muitas vezes essas práticas são práticas que geram confusão, que minam a fé, que destroem, que corroem. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a isso. A vocação, então, cristã, ela inclui uma luta em duas frentes, contra ataques externos e contra distorções internas. Vale ressaltar, irmãos, que aqui Judas não está tratando apenas de ensino errado, não está falando apenas de falsos mestres que se infiltram para ensinar doutrinas falsas. Ele está falando de uma falsa prática, de um falso viver, de um viver que na prática, no dia a dia, se demonstra contrário às Escrituras. É disso que ele se trata, é disso que ele fala aqui. E é exatamente, então, isso que ele começa a nos ensinar. Quem somos em Cristo e para que nós fomos chamados. O segundo ponto que ele trabalha aqui, irmãos, nessa carta, é exatamente, então, o caráter e o destino desses falsos crentes. Aí ele vai entrar um pouquinho mais nisso daqui. Vamos acompanhar, versículo 5 agora. Ele diz assim no versículo 5: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os leitores de Judas, eles estão cientes, eles sabem do que Judas está falando, conhecem a palavra de Deus, muito provavelmente aqui são judeus convertidos, né? E aí ele parte aqui de exemplos conhecidos para traçar um padrão comportamental reprovável, compatível com aquilo que a Escritura Sagrada reprova. Por isso que no versículo 5, então, ele começa citando que Jesus tirou-os do Egito, mas destruiu os povos que não creram, destruiu aqueles que não creram. E aqui nós já temos, então, uma primeira característica dos falsos crentes, né? Eles são incrédulos. Eles são incrédulos. Sempre há um ar de suspeição em tudo aquilo que ouvem. Tudo aquilo que ouvem, toda instrução que é dada, todo ensinamento que é passado, toda exortação que é dada, ela sempre é recebida, ou nem vou dizer recebida, né? Ela sempre é escutada, ouvida com muitos porquês, com muitos poréns, sabe, com muita inquietação, com muitos aqueles assim, mas não acho que é bem assim. E veja, eu não estou nem me referindo aqui a temas que são de fato discutíveis, vamos dizer assim, o básico. E nós temos crentes que têm questionamentos genuínos em relação ao básico, sim, óbvio, mas irmãos, ter questionamentos é diferente de incredulidade. Aquele que tem um questionamento genuíno, ele busca o quê? Instrução. Ele busca o conhecimento. E ele é ensinável. Ele é ensinável. Porque ele tem sede de aprender. O que ele está buscando é exatamente isso, conhecer mais. O incrédulo não. O incrédulo, ele é questionador pelo questionamento. Ele é questionador pela polêmica. Ele é questionador pela bagunça que aquilo pode gerar. Isso é um grande problema, irmãos. E às vezes, o que o incrédulo faz? Ele se molda. Ah não, poxa, eu sou sozinho contra dezenas que creem dessa forma. Então, ele se molda. Mas nos bastidores, o veneno continua sendo lançado. Por quê? É um incrédulo. É um incrédulo. Não acredita. E Judas está citando aqui o que aconteceu com os incrédulos lá de trás, quando o Senhor libertou o povo do Egito. O que o Senhor fez com aqueles incrédulos? Destruiu todos eles. Versículos 6 e 7,
ele faz menção a anjos caídos. E no versículo 7 ele traz algo interessante também. Olha o que ele diz: igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. O que ele está fazendo aqui? Fazendo menção ao juízo de Deus que caiu sobre Sodoma e Gomorra, como exemplo do juízo de Deus que cairá sobre os ímpios infiltrados na igreja, que ele está exortando a lutar pela fé. Instrutivo para nós? Completamente. Por quê? Porque, além de vivermos numa época que os falsos crentes se infiltram, nós vivemos uma época em que uma das pautas principais dos falsos crentes é justamente a normatização do pecado de Sodoma e Gomorra. Várias pessoas, irmãos, que tentam militar na igreja defendendo que homossexualidade é algo normal. Várias pessoas que têm tentado diluir a forma como a Escritura Sagrada trabalha essa questão. Diluir, não é bem assim, a gente precisa analisar isso por essa ótica. Isso, na verdade, isso é uma opção e tal. Mas é isso, irmãos, que nós encontramos na Palavra de Deus, Sagrada Escritura, nessa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos? De maneira nenhuma. Há um padrão, meus irmãos, na fé histórica do povo de Deus que afirma, desde o Antigo Testamento, que o casamento aprovado por Deus é um casamento entre um homem e uma mulher. O padrão é esse. Não há na Escritura nenhuma modificação disso. E quando a Escritura Sagrada ela trata de um comportamento que foge a esse padrão, é sempre uma tratativa punitiva, é sempre uma tratativa de discordância, de mostrar, olha, isso daqui está errado. E um dos grandes exemplos é exatamente Sodoma e Gomorra. Essa ideia, então, que é recente, que, repito, está presente na fala de muitos pastores, de muitos cristãos, de que toda forma de amor é válida, não encontra respaldo nessa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Porque a Bíblia, irmãos, ela não chama de amor aquilo que o nosso Deus chama de pecado. Não dá para relativizar isso, né? E isso também, irmãos, é algo ao qual nós temos que lutar. E existem muitas ocasiões em que nós estamos em alguns contextos onde esse assunto é debatido e a gente às vezes se cala. Eu sei que tem contextos que a oportunidade não aparece para você questionar e tal. Não falo disso. Mas existem contextos onde nós sabemos que dá para conversar. Dá para afirmar aquilo que a Palavra de Deus diz sobre esse tema. Dá para falar, olha, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o Senhor ensina. A Palavra de Deus condena essas coisas. A Palavra de Deus diz que o futuro de quem permanece nessas práticas é a condenação do inferno. Ah, mas eu vou ser mal visto, eu vou ser tido como preconceituoso ou vão me encaixar em um desses istas que tem por aí hoje, né? Muitos istas, né? Mas sabe, irmãos, nós precisamos lutar por isso. E a Palavra de Deus nos instrui em várias questões, principalmente essas. Agora, olha o que diz do versículo 10 até o 16. Eu quero fazer questão de ler, porque o texto é autoexplicativo e ele também é fundamental para a nossa compreensão do tema geral que Judas está tratando. Ele diz assim no 10: esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Vamos lá, ele está falando de quem? Dos falsos crentes que se infiltraram na igreja. Ele está descrevendo as práticas deles. Que práticas são essas, então? O que eles não entendem, eles difamam. E o que eles compreendem, o que eles fazem? Por um instinto natural, eles se corrompem. Aí o versículo 11: ai deles,
porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Ou seja, são inúteis, são infrutíferos, ocupam a terra para nada produzir. Versículo 13. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para os quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha o 16 agora. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. O retrato, meus irmãos, aqui é claro e é muito severo. A descrição, então, é de pessoas infrutíferas, motivadas, compelidas por desejos egoístas, visando benefício próprio. Pessoas arrogantes, pessoas gananciosas, espiritualmente vazias. O que eles fazem? Convivem com o povo de Deus, participam das reuniões solenes, se alimentam da mesa, mas não produzem fruto algum, muito menos frutos dignos de arrependimento, como o Senhor Jesus disse. O que esses falsos crentes não percebem, meus irmãos, é que o juízo de Deus é certo. Nesse juízo não haverá espaço para falsa segurança. Uma falsa segurança, às vezes, fundamentada numa ideia de graça distorcida, né? Cada ato de rebeldia, cada tentativa de diluir a verdade e cada vida vivida à margem do senhorio de Cristo será um dia trazida à luz diante do Deus Santo e Todo-Poderoso. Eu sempre comento uma coisa, irmãos, que lá na igreja, uma das imagens que geram em mim um certo paradoxo, um sentimento agridoce, é a imagem que a Bíblia nos ajuda a projetar, de que um dia nós estaremos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso para prestar contas. Como vai ser? Enfim, não sei. Sei que a ideia da Escritura é mostrar para a gente que um dia estaremos diante do Senhor para prestar contas. Cremos no Senhor Jesus e temos segurança na nossa salvação, é óbvio, irmãos. Segurança na salvação é algo que é um dos fundamentos do Evangelho. Mas, irmãos, diante de um Deus Santo, as nossas palavras mal faladas, os nossos pecados, nossas negligências, tudo isso será desnudado. E louvado seja Deus, porque no caso dos crentes verdadeiros, nós teremos então a graça de Cristo e a justiça de Cristo para ser apresentada em nosso lugar. Diante dessa situação tão terrível, vamos dizer assim, entre aspas, quando toda a nossa impureza for desvelada e nós estivermos ao chão, entendendo que não temos capacidade alguma de sequer levantar os nossos olhos para contemplar o trono do nosso Deus, a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. E somos recebidos por causa da justiça de Cristo. Agora, o falso crente, ele não tem isso. É só severidade. Por quê? Porque ele é um falso. Falso. E só a noção disso deveria levar as pessoas que se enquadram nessa situação a repensarem muito
a forma como têm levado suas vidas, se arrependerem e correrem do Senhor Jesus. A gente viu a forma severa como Judas descreve aqui o juízo de Deus, e vem uma questão para nós então aqui, né, irmãos, que se Deus então vê essas atitudes com tamanha severidade, nós não podemos vê-las de forma diferente, né? Por que nós então, que somos chamados a lutar pela defesa da fé verdadeira, podemos ver com leveza aquilo que Deus não vê, aquilo que Deus vê com severidade, né? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Eu acho que o que fica então aqui nesse ponto é que a exortação de Judas ela é muito clara, né? Não suavizem o pecado, não relativizem a rebeldia. Por isso que a disciplina eclesiástica ela é algo tão importante para a saúde da igreja, né? E para a preservação dessa fé verdadeira, então, de uma vez por todas foi entregue aos santos. A disciplina eclesiástica ela serve exatamente para mostrar que a igreja de Cristo ela lida com o pecado da forma como Deus lida, né? Que ela não suaviza isso. E eu acho interessante a forma como o Bunyan ilustra isso. No Peregrino, existe um momento em que o cristão ele encontra dois homens, um chamado formalista e o outro chamado hipocrisia. Eles caminhavam pelo mesmo caminho, falavam como peregrinos e aparentavam piedade. Mas com um detalhe, eles nunca haviam entrado pela porta estreita. Eles estavam naquele caminho ali porque eles haviam pulado o muro. Eles caminharam por um tempo, mas quando o caminho se tornou ali estreito demais, um seguiu por um lado e se perdeu. O outro tomou outro rumo e caiu num precipício, sendo levado à morte. Ou seja, pessoas no meio do caminho, mas que não seguiam todas as diretrizes necessárias ali para estar nesse caminho, sofrendo aqui então no final um juízo severo. O último ponto, irmãos, para a gente caminhar para o final do que Judas tenta nos mostrar aqui, é falar sobre a postura da igreja fiel, então. Falou sobre a doutrina que foi entregue, falou sobre a prática dos falsos crentes, e agora ele fala, reforça a postura da igreja no versículo 17. Olha o que ele diz: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está fundamentando aqui, irmãos, a reação da igreja na sua própria autoridade. Ele chama os crentes a se lembrarem das palavras dos apóstolos. Isso é fundamental e vale repetir isso daqui. Os apóstolos, irmãos, eles são referência normativa da fé cristã. Por quê? Porque eles receberam de Cristo o conteúdo do Evangelho que nos foi entregue. Aquilo que eles escreveram, então, aquilo que eles registraram, é algo incontestável. É algo que nós devemos receber sem questionamentos. E sabe, irmãos, todo crente verdadeiro, ele sempre vai se voltar às Escrituras Sagradas. Ele vai ter como característica na sua vida se conduzir por aquilo que está no depósito aqui apostólico. Ele não vai seguir homens, entre aspas. Ele não vai obedecer opiniões pessoais, mas ele vai sempre se submeter à palavra de Deus, à palavra apostólica registrada nas Escrituras. A palavra de qualquer pregador, de qualquer instrutor, de qualquer pastor, irmãos, ela só tem autoridade se ela estiver plenamente ancorada nessa fé verdadeira aqui, nesse depósito dos apóstolos. E é isso que Judas está nos ensinando aqui pelo próprio exemplo, é isso que ele está falando aqui, olha. Meus irmãos, lembrem-se então das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. A
Apresentou todo o problema até agora, agora vai mostrar como que a igreja deve se comportar diante disso. E o chamado é o quê? Foquem nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, proclamada por meio dos apóstolos. Aí lá no versículo 20, olha o que ele diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mais uma vez, repetindo a ideia de edificar-se em quê? Fé santíssima. Percebam, irmãos, como isso é muito importante para Judas, como ele repete isso diversas vezes, mesmo usando palavras diferentes, mas como ele está dando ênfase, bastante ênfase nisso daqui: edifiquem-se na fé santíssima. Não numa fé privada, moldada segundo preferências pessoais, mas numa fé objetiva. E aqui é interessante, né? Porque são 3 movimentos que ele traça aqui, né? Perseverança na fé, vida de oração dependente do Espírito e permanência no amor de Deus, com os olhos postos na esperança futura, a misericórdia final de Cristo que nos conduzirá à vida eterna. É isso que ele está mostrando nesses 2 versículos. E aí, ele não fala apenas disso, mas ele também orienta-nos como nós devemos lidar com aqueles que estão ao nosso redor. Isso daqui é muito importante porque é isso que traz o equilíbrio da forma como nós devemos lutar pela fé verdadeira no próprio contexto da igreja local. Ele diz assim, olha, versículo 22: e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha a beleza, meus irmãos, do equilíbrio aqui da fé cristã. Porque ele manifestou firmeza contra o erro, mas misericórdia contra os fracos, com os fracos, desculpa. Nem todos, irmãos, devem ser tratados da mesma forma. Por quê? Porque nem todos que têm dúvidas são falsos crentes, como eu já antecipei. Há irmãos no meio do povo de Deus que têm dúvidas sinceras, passam por períodos que estão confusos em relação a algumas coisas, passam por períodos de insegurança, de fragilidade, e esses devem ser acolhidos com paciência e compaixão. Mas, de acordo com o que Judas está nos mostrando aqui, há outros que estão à beira de uma ruína espiritual e precisam ser então advertidos com urgência, como alguém que é arrebatado, arrancado do fogo, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele está instruindo que essa misericórdia, ela nunca deve ser ingênua, compassivos, mas com temor, odiando o pecado, rejeitando qualquer contaminação moral. E o problema, o erro, está se a gente inverter as coisas. Se a gente for duro com os fracos e leniente com os falsos. Esse é o grande problema, essa é a grande questão. É por isso que, como igreja do Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para termos discernimento espiritual, irmãos, para sermos conduzidos pelo Senhor, para fazer essa distinção. Quando você está diante de um fraco, de alguém frágil, de alguém sincero, mas com dificuldades, de quando você está diante de um falso, de alguém que gera confusão, de alguém que está tentando minar a estrutura de dentro para fora. Cuidado com isso e nunca inverter as questões, é o chamado aqui. Versículo 24, ele diz então: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante de sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém.
Não é nossa força, né? Não é nossa inteligência, não é nossa vigilância que nos sustenta até o fim. Apesar de termos que ser fortes, inteligentes e vigilantes. Mas é Deus que nos guarda. É isso que ele está dizendo no 24, né? Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. É Ele. É Ele quem nos impede de tropeçar. É a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor que nos preservam de uma vida vazia, de um cristianismo meramente exterior, de uma vivência cristã egoísta, buscando apenas os nossos próprios interesses, às vezes usando a igreja como trampolim para alcançar os nossos objetivos. É Deus que nos preserva disso. E tudo isso então culmina na adoração do versículo 25, né? É isso, o único Deus, então, sejam glória, majestade, poder e autoridade, agora e para sempre. A gente conclui então, irmãos, entendendo que essa carta nos confronta com uma realidade que ela é incômoda, mas ela é muito necessária. Nem todos os que caminham com o povo de Deus pertencem de fato a Cristo. Há falsos crentes, há ímpios infiltrados, há pessoas que usam a linguagem da fé, mas elas rejeitam a essência dessa fé. Diante disso, então, aquela pergunta lá do começo, pode ser que ela retorne à mente de alguns, né? Vale a pena continuar sendo cristão, entrar nessa luta? A resposta de Judas ela é muito clara, né? Vale muito a pena. Porque, irmãos, a fé verdadeira, ela não depende do comportamento dos falsos crentes, mas sim da fidelidade de Deus, que é fiel com os seus fiéis. A existência dos falsos não invalida a verdade objetiva do Evangelho, pelo contrário, ela confirma aquilo que os apóstolos já haviam anunciado, prenunciado e nos advertido que aconteceria. A aplicação, então, final para nós ela é bem direta, né? Perseverar na fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, sem acrescentar nem retirar nada. Ela é suficiente, ela é sólida. Ser firme contra o erro, sim, usar essa palavra nessa firmeza, nessa luta contra o erro, mas ser misericordioso com os fracos, com aqueles que carecem de ajuda. Também nos ensina a não suavizar aquilo que Deus trata com severidade. Pecado, meus irmãos, é algo sério, é algo grave. Não temos de Deus a liberdade de tratar o pecado de uma forma diferente com a qual Deus trata. E acima de tudo, não confiar em nós mesmos, né? Como Judas disse no versículo 24, é Deus que nos preserva de tudo isso. E aqueles então que estão de pé, cuidar para que não caiam, entendendo que estão de pé, estão seguros, estão perseverando, porque é o Senhor que nos está sustentando e nos ajudando nisso. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos dê condições de cumprirmos isso que Ele exige de nós e que a boa palavra do Senhor ela tenha sempre lugar no nosso coração. Eu quero orar com os irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor Deus fala conosco por meio da Sagrada Escritura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor determinou, Deus, que nós não seríamos deixados ao nosso próprio entendimento, à nossa própria mentalidade, mas nós seríamos conduzidos objetivamente pela Tua vontade revelada nas páginas da Bíblia. Nosso desejo é que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprir isso. O Senhor nos dê força para, de fato, continuarmos mantendo a Tua palavra como guia, como instrução, como fundamento, como base da nossa vivência cristã. Que o Senhor nos dê discernimento, Deus, nessa vida cristã, para conseguirmos, Deus, agir com justiça. Entendendo, Deus, que alguns irmãos, têm necessidade de ajuda, são fracos na fé, enfim, de fato possuem dúvidas sinceras. Para esses, Deus, deve ser
dispensado nosso amor, nossa compaixão, Deus, nosso cuidado. Mas para aqueles, Deus, que de fato são falsos, infiltrados, Deus, que nós possamos tratá-los, Deus, e lidar com eles de acordo com o que a Tua Palavra nos instrui a fazer, visando, Deus, manter a pureza do Teu povo, fundamentado na Tua Palavra. Que tenhamos também, Senhor, do Senhor, ajuda para batalharmos por essa fé, Deus, em qualquer cenário que estivermos inseridos, para que resplandeça a luz do Teu Evangelho nas trevas que dominam esse mundo. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.